Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou chegando aqui com mais essa live para trazermos aqui as últimas informações da política, tudo que está rolando aí nos bastidores de Brasília. É óbvio que você a essa altura tem que ficar muito bem informado, porque a situação no país não está fácil. Então, para isso, convido você a se inscrever nesse canal. Se você não é inscrito ainda, é só clicar aí no botão inscrever-se. E para receber todos os vídeos em primeira mão e ficar sempre atualizado de tudo que está acontecendo, ative o sininho das notificações. Se possível também, deixa seu like nesse vídeo, que é para o YouTube saber que ele é muito bom e recomendá-lo para outras pessoas. Assim você vai estar fortalecendo o nosso canal e também a comunidade que apoia a direita, tá bom? Então, vamos para o vídeo e ver o que de mais importante está repercutindo no Brasil hoje. Bom, a gente falou aqui mais cedo do deputado Nicolas, né, dessa ação que ele moveu pedindo ao Itamaraty explicações sobre a credencial da Janja, e ele agora também foi alvo da denúncia da Procuradoria-Geral da República naquele caso em que ele chamou o presidente Lula de ladrão. O Nicolas foi denunciado pela PGR ao Supremo Tribunal Federal por injúria, por ter declarado que o presidente Lula é um ladrão que deveria estar na prisão. A Polícia Federal já havia concluído que Nicolas cometeu injúria, mas não o indiciou devido à natureza do crime. Agora, a PGR pede a aplicação de agravantes na pena, considerando, aspas, a posição de Lula e a divulgação do comentário nas redes sociais, e sugere um acordo de transação penal para a resolução do caso. E aí, Serrão, será que tem também um objetivo midiático e exemplar nesse caso, né, ao se punir o Nicolas dessa forma, que parece desproporcional, né, por um comentário, levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, processar um deputado, colocá-lo a julgamento, parece uma tentativa de evitar que outras pessoas, outros milhões de brasileiros que talvez pensem como o deputado, reproduzam o que ele disse, né, Serrão? Não, tem método nessa história, Vitor. Método puro, método nazista, método juristocrático, método persecutório. Qual é a ideia? De novo, está se tentando rasgar a Constituição brasileira em seu artigo 53. Os parlamentares têm liberdade de expressão para falar quaisquer coisas. O que quiserem falar no seu mandato, correto, errado, besteira ou não. Não caberia, essa denúncia da PGR é completamente desproposital. Está afrontando, de novo, a institucionalidade. Mas por que isso acontece? Porque já aconteceu. Porque o Congresso Nacional Brasileiro já permitiu que isso acontecesse no caso Daniel Silveira. Então abriram a porteira lá atrás, agora onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então é isso, lamentavelmente o Brasil está indo terrivelmente no caminho da tirania cada vez mais desavergonhada, mais sem noção. E isso acontece porque o Congresso Nacional Brasileiro permitiu, ele é o grande patrocinador dessa crise institucional que estamos vivendo hoje. Se o Senado tivesse dito, não vai ter, ninguém vai mexer com nossos parlamentares, é necessário estabelecer o contrapeso para o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, nada disso estaria acontecendo. Não estaríamos vivendo essa crise absurda. E agora a gente corre o risco aí de ter um parlamentar processado, condenado e punido. Já teve o Daniel Silveira, pode ter a repetição da história. Mas o agravante dessa jogada aí, ali tem uma jogadinha, né? O crime de injúria, estão usando aí uma lei que foi aprovada no tempo da Dilma Rousseff para multiplicar a pena dos crimes de calúnia, injúria e difamação quando isso é feito pela rede social. Olha a malandragem deles. Então, se você fizer pelo Twitter, multiplica por 3 o tamanho da sua potencialidade de pena. Então, isso é Gestapo pura, isso é Alemanha nazista na veia, isso é juristocracia da mais desavergonhada possível. E isso não está acontecendo só contra o deputado Nicolas, não. Tem um monte de gente sendo processada, inclusive de maneira secreta, nesse mesmo esquema. Então, a tirania tupiniquim está deitando e rolando, está pegando pesado, e esse caso do Nicolas é apenas um teste no andar de cima para fazer depois a repressão funcionar plenamente nos andares de baixo. É isso.
Agora, Consta, parece que no caso do Nicolas, pelo menos, o deputado continua com a mesma postura, né? Moveu essa ação aí contra a Janja, né? Não está se deixando abalar, pelo contrário, né? Talvez isso até tenha funcionado como um estímulo para o trabalho de oposição que ele vem desempenhando no Congresso, né? O jovem é aguerrido, ele tem Deus no coração, ele segue outra agenda, né? Uma agenda de consciência e de respeito aos seus valores. Então o moleque não é fácil de dobrar, não, ainda bem, né? E concordo com a Fabi, ele tem que judicializar mesmo, ele tem que provocar. Isso aí o Serrão já matou a pau, é rasgar mais uma vez, né, o artigo 53 da Constituição. O Daniel Silveira está preso até hoje porque ignoraram isso. E aí é outra história, uma novela, né? Teve a graça, o STF derrubou a graça presidencial, o advogado juntou a vaquinha para pagar, o Alexandre de Moraes vai ignorar, quer dizer, é tortura, é perseguição. E é claro que o caso do Nicolas é para intimidar. Ah, ninguém mais pode chamar o Lula de ladrão. Eu vou chamar sempre, porque ele foi julgado e condenado em 3 instâncias por 9 juízes desembargadores com provas sobradas. O malabarismo supremo que promoveu sua soltura e a sua elegibilidade merecem ser condenados, isso sim. Agora, tá bom, não quer acreditar em mim? Vamos de Geraldo Alckmin, o ladrão quer voltar à cena do crime. Vamos de Barroso, instauraram a cleptocracia no Brasil, e por aí vai. Então não vem com essa, não vão conseguir apagar a história e calar todo mundo na marra, não. Eles vão ter que transformar o Brasil em Cuba para isso. E estão tentando, mas nós estamos também lutando contra. Então, parte dessa luta é não se acovardar, não permitir que esse tipo de coisa intimide qualquer um. Pelo contrário, eu acho que todo mundo agora tem que virar e falar: Lula é ladrão. Todo mundo junto, o Brasil inteiro, tem que escrever nas suas redes sociais: Lula é ladrão. Porque é. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Santa Catarina, claro, né? Santa Catarina, um abraço. E João Seixinel. Então, um abraço aqui para todos vocês e senta o dedo. Lula é ladrão. Diga, Serrão. Só uma lembrancinha rápida. Ontem, no primeiro jogo da seleção brasileira, no handball, Brasil e Espanha, a galera em Paris gritou em coro: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Só para lembrar. Foi olímpico. Você, Fabi, diga lá. Então, eu tento olhar essa transação que você mencionou, Vitor Brown, da transação penal, como um estratagema mais jurídico para sinucar o Nicolas. Explico. Porque ia ser arquivada essa ação, tá? Porque é o que realmente deveria ser. Arquivada porque, primeiro, não foi feita em solo brasileiro, ele, se eu não me engano, foi um discurso, acho que na ONU, eu sei que foi um discurso fora do Brasil. Um discurso fora do Brasil, ele tem a imunidade absoluta, que é do artigo 53, que já foi mencionado, mas o pior, né, realmente não tem nem motivo, porque ele é um parlamentar, ele estava no exercício do poder dele de parlamentar ali, discursando, e aí, então, ofereceram para ele agora a PGR, que é o Gonê, que não está lá de graça, que agora está pagando o pedágio jurídico para isso, essa transação penal. O que significa essa transação penal? Que se isso for levado para frente, óbvio, né, que ele deve aceitar fazer a transação ou recorrer, mas a gente sabe que não tem muito para quem recorrer, e aí ele perde a primariedade em relação a outras denúncias que possam vir somente aí de crimes contra injúria. Então é por isso que estão forçando essa transação penal. Né? Foi igualzinho o caso do Luciano Hang, é o mesmo método. Lá naquele, pelo que eu saiba, já foi feito até um acordo, eles não falaram muito a respeito, mas houve essa transação penal, porque é um crime de menor potencial ofensivo. Então, é assim que se faz. Mas tem sempre algo por trás. Esse algo por trás é tentar sinucar o Nicolas, deixando ele para a próxima, ou alguma outra que já esteja engatilhada, numa situação muito difícil. Então não é à toa, gente. Não pense só que é algo que absurdo. Não, é absurdo porque isso é um jogo jogado. Está indo cada pecinha de uma vez. E com as pessoas mais necessárias para a nossa liberdade. A gente não pode esquecer que se trata da nossa liberdade. O Nicolas foi um deputado super eleito. Ele representa muita gente da nossa população e levanta bandeiras que incomodam, né? Por exemplo, como que a gente já falou aqui, cristianismo.
Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Jair Bolsonaro, porque o ex-presidente participou nessa semana de uma série de eventos no Rio Grande do Sul. E durante um dos discursos que fez, Bolsonaro destacou a importância das eleições municipais para a direita e disse que a direita sempre existiu e continuará a existir. Veja só. A gente tem que, cada um fazer a sua parte, para que realmente o nosso Brasil volte à normalidade. Eu acredito que a direita, os conservadores, estarão no poder em 27. Mais preparados para que faça aquilo que deve ser feito. As dificuldades são muitas, é um Estado completamente aparelhado, mas a gente não pode jogar toalha. Acredito em vocês, acredito em Deus e tenho muita esperança de que o Brasil volte a sorrir e volte a trilhar o rumo da prosperidade brevemente. A direita sempre existiu, mas estava adormecida ao longo do nosso mandato. Junto com vocês, conseguimos mostrar o que é o Brasil, o que é cada um dos três poderes, a valorizar a família, e conhecer o Brasil com profundidade, suas riquezas, e saber que tem jeito. A gente não pode se entregar. Vamos lá analisar essa fala do presidente Bolsonaro. Começar contigo, Fabi. O presidente pareceu muito otimista, né, no discurso. Claro que tem um tom de campanha, né, porque ele estava buscando estimular os pré-candidatos da direita no Rio Grande do Sul. Mas você compactua desse otimismo que demonstrou aí o presidente na fala, Fabi? Olha, Vitor, da perspectiva dele, tem que ser otimista realmente. Né, ele viu muita coisa ser destruída diante dos olhos dele. E aí ele roda o Brasil e recebe o carinho das pessoas. Isso muda completamente a sua vida, né, porque o contato com as pessoas dizendo várias coisas, dizendo os problemas do Brasil, ele sempre ouviu, né? Ele era o cara do cercadinho que a mídia implicava. Mas ali naquela troca ele ouvia. E as pessoas sentem essa conexão. Óbvio que a gente tem que ser otimista, óbvio. A gente não pode se sentir derrotado, né? Primeiro, a própria história é assim, né? Teve povos aí que ficaram quantos e quantos anos escravizados. E hoje eu me sinto assim, grande parte da população brasileira se sente escravizada pelo jugo aí da esquerda, do PT, sei lá o nome que você queira dar, mas é a mesma coisa, né? De pessoas que não são punidas por abuso de autoridade, por tudo isso. E tudo que é errado está ficando cada vez mais latente. Então é natural ele sentir isso. E hoje, politicamente, ele continua sendo símbolo disso. Já tentaram de tudo, tentam todo dia refrescam, requentam as notícias da joia, de sei lá o quê, mas não adianta, não pega no povão, o povão se lembra de um líder, né, que realmente tem empatia pela população, e ele fala, porque ele realmente acredita, ele fala de Deus, e só para fazer um paralelo, a Michelle também falou, eu vi um discurso da Michelle maravilhoso no meu sentido, dela dizendo, olha, eu tinha um trabalho de voluntariado que eu fazia com amor, muitas coisas deixamos engatilhadas, e a gente sabe que isso é verdade, por mais que a esquerda não queira lidar com isso, são fatos, e aí ela disse, né, que do outro lado, agora então, primeira-dama só pensa em esbanjar e só pensa em viajar, e também é verdade, e nós estamos sentindo na pele. Então o presidente Bolsonaro foi para o Sul, mas não é só no Sul, se ele for para o Nordeste, aonde ele for, aonde ele pisar, até fora do Brasil, onde tem brasileiro, ele vai ser bem recebido, bem quisto, e tudo que ele pede é mais do que justo, é deixar que ele concorra às eleições de 2026. Então, essa corrida, por mais que seja aí para, vamos fazer uma união aí para eleger prefeitos, vereadores, etc., não deixa de ser um belo recado. A população, o povo, que é o que representa a democracia de verdade, quer que pelo menos eu concorra ao pleito. E se ele concorrer, eu tenho certeza, ele não perde. Ainda mais com esse desgoverno absurdo que está sendo Lula, muito pior do que nosso pior pesadelo. Fala, Constant. Eu concordo com a Fabi. O Bolsonaro, ele fez uma opção, e não é bem uma opção, quando você está sob a mira de uma arma, ameaçado, intimidado, né? Você entregar o relógio não quer dizer que você escolheu entregar o relógio ou não lutar. Ele fez uma opção dentro das condições absolutamente nefastas a que ele foi colocado, sujeito, de tentar navegar pelo sistema, né? E não pode ter outra postura senão a esperança de que a direita vai se reerguer e vencer de forma tão acachapante que nem esse sistema todo unido, esse consórcio do PT, STF e imprensa, esse aparelhamento vai ser capaz de segurar uma volta da direita ao poder.
Tomara que ele esteja certo, mas nós não podemos partir da premissa jamais de que existe uma democracia de fato no Brasil. Nós temos que saber que estamos lutando, não é uma guerra desigual ou injusta, é algo muito pior. Nós estamos já na posição de resistência a regimes tirânicos. Então nós estamos tentando mitigar o estrago de um regime que tem preso político, que tem censura prévia, que tem jornalista caçado, né? É nesse ambiente que nós estamos lutando. Então o presidente Bolsonaro, por onde vai, ele vê o carinho do povo, ele vê o povo decente que o Brasil tem, almejando algo melhor do que esse destino sombrio que temos aí, né? Na mão do PT. Agora, reverter isso não é fácil, porque, de novo, dentro das 4 linhas, né, a gente já viu as incríveis limitações, porque o sistema é bruto, companheiro. E o próprio Bolsonaro disse, se eu não me engano, nessa fala, não sei se foi na mesma, mas ele disse, eles já não querem me prender, querem me executar, né? Então, de novo, é muito evidente que ele corre esse tipo de perigo, assim como o Trump aqui nos Estados Unidos, e quem quer que seja que ganhe proeminência desafiando esse sistema podre, essas quadrilhas, essa turma da esquerda. Então, tomara que o Bolsonaro esteja certo com o seu otimismo, é um tom otimista a fala dele, e tomara realmente que o brasileiro consiga reverter esse quadro. Porque a alternativa, Brown, e muita gente falava que isso era paranoia, hoje está muito claro que não é, né? Paranoia de reacionário ou coisa e tal. A alternativa é o Brasil realmente virar uma Venezuela. Caminha nessa direção. Então, Deus queira que o brasileiro consiga evitar o pior. Ô Serrão, e antes de te passar, um outro personagem do governo anterior que também veio a público essa semana, se manifestou sobre a situação atual do Brasil, foi o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Guedes participou de um evento e ele criticou duramente a atual política econômica do governo Lula, afirmou que a retirada do teto de gastos levou a um aumento descontrolado do Estado e a riscos de endividamento. Guedes defendeu a importância da responsabilidade fiscal e sugeriu privatizações para evitar a pressão tributária e o crescimento excessivo do Estado, que, segundo o ex-ministro, poderia caminhar em direção ao totalitarismo. Guedes expressou a necessidade de regras fiscalmente responsáveis que impeçam o crescimento da dívida pública. José Ramos, essa manifestação do Paulo Guedes e da fala anterior do presidente Bolsonaro. Olha, manifestação do Guedes ultraprocedente, porque ele deu a linha exata daquilo que o PT não vai fazer. Ou melhor, ele expôs exatamente o que o PT não está fazendo. Política petista é o quê? Gastança, arrecadação cada vez mais furiosa e vantagens para a companheirada e para os empresários amiguinhos do esquema de poder. É isso. Isso numa tirania que opera em consórcio com a juristocracia. Lula está terceirizando a tirania e está se dando bem com isso aí. Então, o Bolsonaro, no discurso dele, foi realista. Hoje, o que tem que ser feito é isso, uma resistência forte a esse modelo tirânico de Estado brasileiro, que a gente nunca viu nada igual em nenhuma das ditaduras de nossa história. Olha, o Estado Novo não conseguiu ser tão violento quanto agora. 64, com todas as críticas pós-68, o ato institucional número 5, não foi tão violento quanto agora. O momento de agora brasileiro parece muito com o momento da Alemanha de Adolf Hitler. Por que eu digo isso? Porque Hitler, todos os atos repressivos dele foram praticados em conluio com o judiciário. Tudo com base na regra da imposição judiciária do Estado nazista. E hoje, o que acontece no Brasil, tudo está sendo feito em nome do judiciário, pretensamente em nome da lei, ou aproveitando-se de brechas legais que o parlamento omisso deixa passar. Por exemplo, a lei do Estado Democrático de Direito, que o parlamento deixou passar, serviu para condenar todo mundo no 8 de janeiro. A regrinha que passou no tempo da Dilma, hoje está permitindo que calúnia, injúria e difamação multiplique por 3 na hora da condenação. Você também tem outras barbaridades que vão sendo cometidas em nome da lei. O caso Daniel Silveira é um deles. Você rasgou a Constituição
desobedecendo o princípio do artigo 53 da Constituição. E por aí vai. Se fizer uma lista daqui a pouco, a gente vai dar um livro do tamanho da Bíblia ou do catálogo telefônico que tinha antigamente, de tanta grosseria institucional que está sendo cometida aqui no Brasil. Então, Bolsonaro está indicando o caminho certo. A solução é política, tem que se eleger os melhores representantes, mesmo sabendo que o sistema vai jogar para arrebentar com os melhores representantes. A intenção do sistema é que até a próxima eleição para deputados e senadores, eles tenham arrebentado e inviabilizado a maioria dos melhores candidatos para chegarem nessa eleição, incluindo o próprio Bolsonaro. Se Bolsonaro está achando que a inelegibilidade dele vai ser revertida no Poder Judiciário, Bolsonaro, muda de país, tá? Porque não vai ser revertida, não. Essa aí é sonho de uma noite de inverno gelada, tá? Você está numa fria se estiver pensando assim. Não creio que você esteja pensando assim. A solução, você só vai ter uma saída se houver uma anistia política ainda na atual legislatura. Se essa anistia não acontecer, você estará inelegível e não poderá disputar a eleição 2026. Ponto. Lamentavelmente é isso, tá? A solução juristocrática não vai te beneficiar. Se você, Bolsonaro, de novo, está pensando que, de repente, quando Cássio Nunes ou André Mendonça assumirem lá a ponta do Tribunal Superior Eleitoral, o seu caso vai ser revertido, por favor, Bolsonaro, muda de país, tá? Isso não vai acontecer. Isso é peça de ficção jurídica. Muito bem, assim finalizamos mais esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixe o like, compartilhe com alguém conhecido, tá? Algum amigo aí patriota, um vizinho, alguém que quer ficar muito bem informado e saber tudo que rola, a verdade dos bastidores de Brasília. Compartilha com essa pessoa e também, se você é novo, mais uma vez repito, inscreva-se no canal. Deixa o seu like, porque isso é muito importante. Assim eu me despeço, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Deus, pátria, família e liberdade.